Meu pai amava esse povo mais do que qualquer outra coisa. E eu tenho certeza que ele deve estar muito contente de ver que esse carinho que ele tinha está sendo retribuído dessa forma. Nesse momento de profunda emoção, o que eu poderia dizer ao povo brasileiro que sempre acompanhou Juscelino com o maior carinho, com a maior devoção e aplaudindo todas as suas obras. Juscelino Kubitschek foi um homem destemido. Ele gostava de repetir: Deus poupou-me o sentimento do medo. Sorriso franco, gestos largos, sempre otimista, cheio de sonhos. Foi com essas credenciais que ele enfrentou desafios e se tornou símbolo do político que soube transmitir para o povo o mesmo entusiasmo que empolgava sua alma. Construiu Brasília. E JK era como a cidade feita para ser capital do Brasil. A imagem do pioneirismo. As realizações, elas não são apenas no plano material. Se eu for considerar uma realização no plano material, eu direi que é Brasília, pelo sentido formidável que ela teve na conquista deste interior do Brasil. Agora, se for considerar realização no plano político, espiritual da nação, eu considero o período de tranquilidade e de paz que eu concedi ao povo brasileiro durante os meus 5 anos de governo. Sua jornada foi interrompida em agosto de 1976 com um acidente de automóvel que muita gente até hoje considera um mistério. O Arquivo N vai mostrar detalhes de um JK que os livros não contam. Um homem que exerceu o que acreditou ser mais precioso na vida, o amor pelo Brasil. Presidente, realizado aos 72 anos? Plenamente realizado. Eu não sei por que essa preocupação de se referir à idade. Porque, afinal, o homem conta a sua vida é pelo que ele fez e pelo modo como ele está vivendo. Eu me considero ainda um jovem. Às 5 horas da manhã eu estou aqui desperto da fazenda, percorrendo a cavalo em todas as direções, né? E no espírito conservando sempre aquela velha filosofia. Não é ter 20 anos, é ter o ideal, é ser optimista, é fazer projetos, não pensar no passado, e sim no presente e de vez em quando no futuro. Ele gostava tanto do Brasil, quer dizer, qualquer lugar que ele estivesse no Brasil, não interessava que fosse Rio de Janeiro, Brasília, Diamantina, o interior lá, o Alto do Xingu. Era Brasil, quer dizer, ele respirava Brasil 24 horas. Com a ajuda de Deus e o apoio do povo brasileiro, o meu governo está cumprindo o compromisso assumido com a nação. E na divina providência, confio em encontrar alento para que possa fazer mais do que o prometido e o Brasil realize efetivamente, em 5 anos, a obra de muitos decênios. Juscelino foi um sonhador. Ele sonhou um Brasil grande, um Brasil mais justo, um Brasil desenvolvido. Isso é verdadeiro. E pensava grande e fazia acontecer. Eu acho que a personalidade dele era a soma de várias coisas ao mesmo tempo. Quer dizer, era aquela capacidade de conquistar as pessoas que o conheciam, e os inimigos tinham muito medo de chegar perto dele exatamente por isso. A capacidade de fazer com que as pessoas acreditassem
na sua própria capacidade. E o temperamento alegre, porque ele governou com alegria. Ele nasceu em Diamantina em 1902. E quando ele nasceu, Diamantina tinha parado no tempo e no espaço. Quer dizer, Diamantina era uma cidade pobre, já não tinha mais o garimpo tão forte. O pai dele era mascate, então viajava muito. Morreu muito cedo, quando ele tinha 2 anos de idade. Uma mãe professora escolar, professora pública, que não ganhava muito bem. Então ele teve dificuldade para lutar, para conseguir vencer os passos todos. Mas nunca, em hora nenhuma, ele desanimou. Quer dizer, quando ele encerrou de ler todos os livros que tinha na Biblioteca Diamantina, ele foi de porta em porta pedindo livro para ler. Entrou no seminário não porque queria ser padre, sim porque queria continuar estudando, era a única forma de estudar de graça. Fez o concurso para telegrafista para poder ir para Belo Horizonte antes de entrar na faculdade de medicina, porque ele não tinha meios de sobreviver em Belo Horizonte se não tivesse um emprego. Então, ele estudou medicina e trabalhou ao mesmo tempo como telegrafista para poder se manter. Juscelino entrou para a Faculdade de Medicina em 1922. A vida era estudo e trabalho. Enquanto isso, Belo Horizonte crescia e o tempo passava mais rápido. A formatura de JK foi em 1927. O jovem médico foi para a França. Na volta, especialista em urologia, foi nomeado para a Força Pública. Nessa época, passava as tardes de domingo na Praça da Liberdade, namorando Sara Gomes de Lemos, filha de político, moça da sociedade. Juscelino se casou em 1931 com Dona Sara, mulher forte, mas discreta, que acompanhou o marido nos altos e baixos. A filha, Márcia, ganhou uma irmã de criação. Foi quase por acaso. Ainda criança, Maria Estela foi passar uns tempos na casa dos Kubitschek. Os pais dela conheciam amigos de JK. A menina foi ficando e, em 59, quando tinha 16 anos, ganhou o nome da família. Eles quiseram me dar mais. Ao me dar mais, eles deram mais ao Brasil. Porque foi quando papai foi presidente que, através de uma lei, que ele fez uma modificação na lei de adoção, para poder... Porque quem era casado e tivesse filho não podia adotar legalmente uma criança. Então ele modificou essa lei, inclusive incluindo que pessoas solteiras pudessem adotar também. E no dia que ele promulgou essa lei, assinou essa lei, foi o dia que ele chegou para mim perguntando se eu queria ser legalmente filha dele, porque de amor eu já era filha dos dois. Doutor Juscelino observava a política de longe, mas em 1940, o interventor do Estado, Benedito Valadares, nomeou o amigo prefeito da capital. JK não queria, acabou aceitando. Belo Horizonte nunca mais seria a mesma. Com mais de 200 mil habitantes, em 1940, a capital precisava respirar. Os pulmões seriam a Pampulha. Os alicerces da barragem já existiam, faltava um projeto para a região. O prefeito contratou um jovem arquiteto do Rio de Janeiro, Oscar Niemeyer. Eu conheci Juscelino quando ele era prefeito de Belo Horizonte. Em nossa ocasião, eu ajudei ele a fazer Pampulha, um bairro que tem lá um lago com uma igreja, um cassino, um yacht clube. E me espantei mesmo naquela época da maneira dele trabalhar, querendo tudo para o dia seguinte. Eu me lembro que eu cheguei para falar com ele, fui com o Rodrigo Melo Franco de Andrade, que era um grande amigo meu, e ele me pediu que queria o projeto do cassino para o dia seguinte. Eu fiz então o projeto do cassino no quarto do hotel que tinha lá em Belo Horizonte. No dia seguinte levei para ele. E daí em diante foi aquela luta, ele querendo fazer a coisa depressa e bem feita, e cheio de entusiasmo, acompanhando as obras. Foram apenas 2 meses de campanha. O tema foi o famoso binômio energia e transporte. O Estado, com poucas cidades asfaltadas e muitas às escuras, preferiu JK ao candidato da UDN, Gabriel Passos. O novo governador queria sacudir o Estado. Espalhou hidrelétricas, criou a CEMIG. A energia trouxe indústrias e também surgiram estradas. Para ser exata, 3.087 quilômetros. E depois do governo de Minas, aí foi automático, quer dizer, Getúlio suicida,
ele sai candidato do PST com uma coligação do PTB, que era do Getúlio. Em 31 de março de 1955, ele deixou o governo do estado para fazer campanha. Como poucos políticos daquela época, JK reconhecia a importância dos meios de comunicação. O que você vai ver e ouvir agora é um documento raro. A imagem e a voz de Juscelino em campanha presidencial. Considerou meu partido como credencial decisiva para apresentar-me candidato à presidência da República a obra administrativa que eu realizei no governo de Minas. Desde que ascendi ao Palácio da Liberdade, dediquei-me a trabalhar dia e noite para realizar o que prometer ao povo, isto é, retirar Minas do estado de subdesenvolvimento, o grande mal que tolhe o progresso do Brasil. Brasileiros, até agora expus com a alma aberta como penso administrar o Brasil quando o povo brasileiro me honrar com a investidura de presidente de todos os brasileiros. Juscelino Kubitschek é o homem, vem de Minas das bateias do sertão. Juscelino é o homem, que além de patriota é nosso irmão. Grande multidão aglomera-se em frente ao Superior Tribunal Eleitoral a fim de assistir à cerimônia de diplomação dos novos presidente e vice-presidente da República, eleitos a 3 de outubro de 1955. Os senhores Juscelino Kubitschek e João Goulart saltam do carro sob aplausos populares. Mas não foi fácil receber a faixa presidencial. A posse de Juscelino e do vice João Goulart foi ameaçada por uma grave crise política. Naquela época não havia segundo turno nas eleições e o vencedor nem precisava conseguir a maioria absoluta dos votos. Foi o que aconteceu. JK e Jango ganharam com 36% dos votos. Militares e políticos da UDN, o partido derrotado, tentaram mudar as regras e impedir a posse. Diziam que só poderia assumir quem tivesse metade dos votos mais um. O ministro da Guerra, general Henrique Lott, botou as tropas na rua. JK foi empossado em janeiro de 1956. Durante a cerimônia, o novo presidente mandou que fossem abertos os portões do Palácio do Catete. A multidão entrou. Juscelino cumprimentou o povo. Apesar dos conflitos políticos, o país estava otimista. Uma das coisas que as pessoas sentem falta hoje em dia, e que os anos são dourados, né? A época deles é dos anos dourados, é muito isso, quer dizer, era uma época do Brasil em desenvolvimento, com vida muito dura, todo mundo trabalhando muito, mas todo mundo com oportunidade de emprego. Ele me procurou, me disse: Amai, nós fizemos Pampulha, agora vamos fazer a nova capital. No coração do Brasil, a mudança da nova capital estava na Constituição de 1991, mas a ideia não inspirava os governantes. Juscelino aceitou o desafio e não perdeu tempo. Criou a Nova Cap, Companhia Urbanizadora da Nova Capital, presidida pelo engenheiro Israel Pinheiro. E começou a aventura de Brasília. O urbanista Lúcio Costa fez o plano piloto, distribuindo as ruas no formato de um avião. O arquiteto Oscar Niemeyer desenhou os prédios. Brasília surgiu para mim sem surpresa. Sabia que ia ser a mesma correria. Trabalhar o dia inteiro para ter o projeto pronto dentro do prazo fixado. Me lembro quando eu fui ver a nova capital, que eu fui no avião com ele e os ministros, me pareceu longe demais. Mas depois aquela ideia desapareceu diante do entusiasmo dele, da presença dele na obra. Você imagina que Brasília foi feita em 3 anos, justamente num tempo que se faz um edifício. Então todos os edifícios de Brasília foram feitos nesse mesmo período. Surge aqui a Praça dos Três Poderes, onde ficarão os ministérios, as autarquias e a Catedral.
Este trabalho está sendo executado com grande rapidez, graças ao aparelhamento moderno e à capacidade dos operários brasileiros plenamente habilitados para a importante tarefa. Ali cheguei numa noite chuvosa e vi deslumbrado o espetáculo da cidade. Ali eu tive realmente a sensação daquele semeador da Bíblia, que pôde ver e ter a felicidade de ver a seara que ele plantou dando frutos. Brasília teve essa coisa de corresponder ao desejo dele. O sonho dele de fazer a capital do Brasil foi bem cumprido. A Esquadrilha da Fumaça proporcionou ao povo um espetáculo deslumbrante. Para trás da descrença, o pessimismo de alguns, Brasília é a força aglutinadora de um povo que marcou o encontro com o futuro no Planalto Central. Um dos pontos altos dos festejos da inauguração da nova capital foi o desfile levado a efeito pelas forças que se encontravam em Brasília. O presidente Juscelino Kubitschek, ao lado do vice-presidente João Goulart e do governador Roberto Silveira e de outras altas personalidades brasileiras e estrangeiras, assistiu ao desfile empolgado pelo espetáculo cívico. Nesse dia, o Brasil se encontrava com o futuro em Brasília. A festa de luzes empolgou aos milhares de assistentes que acorreram de todos os pontos da terra brasileira para assistir à inauguração da nova capital, a imperecível Brasília. Os festejos de Brasília, o maior espetáculo do ano, tiveram sua culminância com a majestosa queima de fogos. Cena maravilhosa no céu da nova capital e na alma em festa da população que se comprimia para apreciar o quadro. Um quadro feito de cores, de brasilidade, marcando com sucesso as solenidades da inauguração da obra do século. Um sonho de mais de 100 anos se tornava realidade. O povo brasileiro desperta com Brasília para iluminar o universo. Presidente, depois de telegrafista, de médico, de militar, de político, e agora como fazendeiro? Estou me sentindo muito feliz, porque o fazendeiro, ele vê o que ele produz, o seu trabalho, se desdobrar em frutos. As searas que ele produz se transformarem em coisas úteis. De modo que estou muito feliz. Toda manhã eu me levanto aqui às 5 horas da manhã, visito a fazenda, planto, estou plantando pasto, estou plantando arroz, cana, mandioca, milho, todas essas coisas que constituem a atividade de um fazendeiro. E não faz ideia como é agradável a gente ver despontando da terra todos esses frutos. Informa o Jornal Nacional em edição extraordinária. O ex-presidente Juscelino Kubitschek morreu agora à noite num acidente de carro na Via Dutra. Aqui, na altura do quilômetro 165 da Via Dutra, em Engenheiro Passos, distrito de Resende, o ex-presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira perdeu a vida. Ele vinha de São Paulo quando seu carro se chocou com uma carreta que vinha em sentido contrário. Quando morreu o prefeito que urbanizou Belo Horizonte, o governador que industrializou Minas, o presidente que construiu Brasília, não podia votar nem ser votado. A ditadura tinha cassado seus direitos políticos. A mesma ditadura que decretou luto oficial, primeira homenagem do governo militar a um político cassado. Pintando lenços brancos e cantando os hinos Nacional e a Bandeira, mais de 3.000 pessoas carregaram pelas ruas do Flamengo o corpo do ex-presidente Juscelino Kubitschek. No velório, no Rio de Janeiro, no enterro, em Brasília, o povo chorou a morte do presidente seresteiro.
Meus parabéns pelo seu aniversário e por mais uma netinha. Muito obrigado, realmente estou de parabéns. A Maristela teve um gesto, Maristela e o Rodrigo, teve um gesto profundamente emocionante para mim. Ela tinha que ser operada de cesariana e reservar então o dia 12 para realizar essa operação. E hoje, estamos hoje inteirando o 4º neto. O senhor assistiu à operação? Assisti, correu tudo muito bem. Quem operou foi o Dr. Cláudio, que é um excelente operador, mas que tudo foi muito bem. Estamos vendo o mundo crescer, e em torno de nós crescer essa mocidade, essa juventude destinada a trabalhar e lutar por esse país. Né? Quer dizer, temos agora mais um elemento para o poder jovem.